Bom dia, irmãos. Aqui estamos de novo. Trago-vos hoje mais uma palavra de fé, de encorajamento para todos vocês. E hoje nós vamos falar acerca de sermos íntegros na nossa fé. É muito importante nestes tempos que nós estamos vivendo, que já vimos que são tempos de prova e tribulação, nós não termos uma fé que seja fingida, não é? Mas vivermos a inteira certeza de fé, vivermos de facto na confiança de que a mão de Deus cobre todas as coisas em nossa vida e que de facto há um poder que nos acompanha. Há uma presença santa de Deus todos os dias em nossa vida para garantir que aquilo que a gente crê, que aquilo que a gente fala, porque temos esse espírito de fé connosco, verdadeiramente nos acontece. E é muito importante que neste tempo nenhum de nós se mova daquilo que tem ouvido acerca do Evangelho. Tenhamos a confiança de praticar tudo aquilo que temos ouvido. Nós temos ouvido imensas palavras sobre fé ao longo da nossa vida com Deus e este é o tempo de pormos tudo isso em prática. Quando falo de integridade da fé, lembro-me um pouco de alguns episódios engraçados, como por exemplo aquele tipo de pessoa, não é? Que perante a ameaça da violência física de uma outra pessoa se atira para cima dos amigos e diz agarrem-me, senão eu dou cabo dele, não é? Mas quando a todo o tempo o que ele está é cheio de medo e tentando fazer ali um bluff para ganhar tempo e para ver se safa daquela situação. Lembro-me também de outra situação que é nós estarmos gritando com alguém, fazendo um risco no chão e dizendo daqui não passas, ouviste? Mas a pessoa vai dando um passo e nós vamos fazendo riscos atrás uns dos outros, vamos recuando e sempre fazendo de novo um risco e sempre gritando cada vez mais alto, pensando que dessa forma estamos a ser muito impetuosos e muito assertivos naquilo que estamos a fazer, mas quando damos connosco já estamos encostados à parede. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé e se nós recuarmos, Deus não terá qualquer prazer em nós. Há coisas que nós não conhecemos da vontade de Deus e que por isso faz sentido pedir a Deus que de alguma forma as coisas aconteçam como Deus assim quiser, mas há outras que Deus diz na sua palavra expressamente qual é a sua vontade para a nossa vida. Então, se nos casos a típica expressão se Deus quiser pode invocar uma certa espiritualidade, uma certa certeza de que tudo na nossa vida está debaixo desse senhorio de Cristo, na maior parte dos casos o que acontece quando alguém diz se Deus quiser é apenas e só uma desculpa para a profunda incredulidade que tem no seu coração, porque conhece coisas que Deus diz acerca da sua vida, sabe qual é a vontade de Deus, mas na verdade não está disposto a correr o risco de assumir isso como uma verdade em sua vida. E é disso que eu falo quando falo em sermos íntegros na nossa fé. A Bíblia diz que uma vez que nós fizemos de Jesus nosso Senhor e nosso Salvador, um milagre aconteceu dentro de nós, não é? O nosso espírito que estava morto para Deus, ele foi iluminado por Jesus Cristo. Ele passou a ter a vida espiritual de Deus nele. Nós deixámos de ser meros seres humanos, deixámos de ser ter uma mera vida natural e passámos a ter uma vida espiritual. Jesus disse a um homem chamado Nicodemos, isso está relatado no Evangelho de João, no capítulo 3, essa conversa. Nicodemos era um principal da sinagoga, era uma pessoa com responsabilidades, vamos dizer assim, na igreja judaica, vamos dizer assim, ainda que errado, não é? E o que acontecia foi que este homem temia que outros o vissem junto de Jesus. Então foi às escondidas ter com Jesus porque o intrigava a ver os sinais e as maravilhas que Jesus fazia nas ruas, mesmo longe dos templos. E como era possível que aquilo acontecesse assim, que a palavra ganhasse aquela vida, aquela autoridade na boca e nas ações e nas obras e no ministério terreno de Jesus Cristo. Então aquele homem, ele estava intrigado com aquilo e ele tinha uma certeza, se aquelas coisas aconteciam com Jesus, Deus era com ele. Mas ele queria saber mais. Então ao que Jesus lhe disse, Nicodemos, aquele que apenas nasce neste mundo natural é meramente carne. Mas aquele que volta a nascer de novo no seu espírito, aquele que entrega a sua vida a Cristo, aquele que dá uma oportunidade a Deus de
de nascer, de poder se revelar a Ele próprio, aquele que nasce de novo no Espírito para Deus, esse passa a ser Espírito. Esse passa a ter existência numa dimensão espiritual onde Deus habita, onde a fé é uma realidade, onde a fé conquista coisas. E Deus disse pela pessoa de Jesus Cristo, esse Nicodemos, o seguinte: é necessário, Nicodemos, que tu e todas as pessoas nesta terra nasçam de novo no Espírito, para que, primeiro, possas ver o reino de Deus. Segundo, para que possas entrar no reino de Deus. Então, se nós queremos ter verdadeira fé, não basta termos uma mera crença em Deus, batermos com a mão no peito e apregoarmos a todo mundo que temos uma grande fé porque acreditamos à nossa maneira em Deus. Não, a fé de que estamos a falar é uma fé bíblica. É uma fé que é gerada sobrenaturalmente no coração daquele que se volta para Deus. E para que isso aconteça, para que você possa ver o reino de Deus, o domínio de Deus em sua vida e possa entrar nesse domínio, possa se sentir de facto debaixo da graça de Cristo nesta vida, você necessita nascer de novo. E é por isso que nós estamos repetidamente encorajando as pessoas a fazerem a oração de salvação, a entregarem sua vida a Jesus, a convidarem Jesus a ser o Senhor e o Salvador da sua vida, porque é absolutamente indispensável, necessário, que aquele que creia em Deus, que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e creia que Deus o galardoa nesse instante em que o busca. Em 1 de João 5,4, o apóstolo João disse algo como isto. Diz que tudo o que é nascido do Espírito para Deus, esse vence o mundo. Esse tem dentro de si a capacidade para vencer o mundo. E esta, disse o apóstolo João, é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aquilo que vai vencer o mundo, aquilo com o qual você vai vencer o mundo, é a sua fé. Fé posta aonde? Posta em algo que já aconteceu, num facto consumado, de que Cristo, na cruz, morreu por si e ao terceiro dia ressuscitou para que nele você tivesse o sim e o amém a todas as promessas de Deus em sua vida. É assim que a Bíblia coloca as coisas no seu devido lugar. Então Deus declarou que uma vez perdoados dos nossos pecados em Cristo, uma vez nascidos nessa dimensão espiritual onde Deus habita, onde a fé é uma realidade tão consistente como qualquer objeto é neste mundo natural, então nos é dado a viver pela fé. Nós, cristãos, temos que viver pela fé. E essa fé precisa ser íntegra, precisa ser guardada em integridade, ela precisa ser genuína, ela precisa ser verdadeira. Então, agora que nós entramos nessa vida no Espírito com Deus, nós temos que ter consciência que entramos numa escola com um só professor. Ainda que possamos ter pastores e irmãos mais velhos e pessoas com quem aprendemos muitas coisas de Deus, aquele que está por detrás de todo o ensino é um só professor. É a pessoa do Espírito Santo. Jesus falou nele dizendo que o mundo não pode receber, nem sequer o conhece. Mas nós, os que cremos em Jesus Cristo, receberíamos esse Espírito da verdade. Esse Espírito Santo viria sobre nós, estaria connosco e habitaria em nós. Ele viria para nos dirigir, para nos consolar, para nos ensinar, para nos fortalecer, para vivificar as Escrituras na nossa vida, para, conforme fez da carne do recado do anjo que foi dado a Maria, conforme ele fez o nascimento de Jesus, assim também por meio de promessas que nós recebemos no coração, por meio de palavras, mandamentos, o que quer que seja que recebemos de Deus como palavras reveladas no nosso coração, se possa também em nós tornar carne, se possa também em nossa vida se tornar realidade. Então este professor, ele tem um livro de estudo que você precisa ter, que é a Bíblia. Ele vai levá-lo muitas vezes a ler esse livro de estudo. Há muitas lições que ele quer ensiná-lo nesse livro de estudo, mas esse ensino do Espírito Santo vai ser dinâmico na sua vida. Quer dizer que você não vai passar todo o tempo confinado às paredes da igreja para aprender tudo o que há acerca de Deus. Ele vai ensiná-lo mesmo fora dos momentos do culto. Ele vai ensiná-lo através de pessoas. Ele vai ensiná-lo através das circunstâncias da sua vida. Vai haver como que um estágio profissional riquíssimo que ele lhe vai dar fora do local da aula, não é? E nós precisamos estar preparados para isso. Então, o programa desse curso tem um objetivo. Esse curso, não é, que é lecionado pela pessoa do Espírito Santo,
tem um objetivo, ele tem um modelo. E o modelo para todo o cristão é a figura varonil perfeita, de caráter perfeito, santo, puro, verdadeiro, justo, perfeito, agradável a Deus. Essa imagem varonil, essa imagem de pessoa amadurecida e perfeita aos olhos de Deus. Jesus é o nosso modelo. É na pessoa de Jesus que o Espírito Santo nos molda. E é por isso que Jesus, quando veio a esta terra, ele disse: aquele que crer em mim acabará fazendo as mesmas obras que eu fiz e continuará a fazer aquelas ainda que Deus quererá que ele faça. Não é? Dando a entender que o que ele veio fazer foi nos dar o exemplo e começar o princípio de uma obra. Ele, na verdade, é o autor da fé que nós hoje temos, mas a Bíblia diz que ele é também o consumador dessa fé. Ou seja, ele veio para consumar as coisas que nos prometeu dar, que nos prometeu fazer, nas quais nos prometeu envolver na sua palavra. Então, é propósito divino na sua vida que você glorifica a Deus. Se você é um homem como eu, está na hora de deixar as águas de colónia baratas e começarmos a carregar o bom perfume de Jesus Cristo. O bom perfume de Jesus Cristo, não é? A fragrância do seu conhecimento. Que onde passarmos, não é? Como diz a Bíblia, as pessoas tenham a percepção que Deus existe mesmo e que não está muito longe. Está ali mesmo a um passo delas, porque nós passamos por ali. Algo de Deus ficou ali. Ou foram amadas, ou um enfermo foi curado, ou alguém foi posto em liberdade na sua alma, alguém viu a glória de Deus, alguém foi tocado pelo poder de Deus. Algo deve acontecer quando nós que temos Cristo passamos pelas pessoas. Então nós precisamos, mais do que nunca neste tempo, dessa integridade da nossa fé. Ser cristão é assim, olhar para aquilo que todos os outros veem, para aquilo que todos os outros olham, desculpem, mas ver mais do que aquilo que as pessoas sem Cristo veem. Não é? Nós vivemos estes tempos que não vale a pena estar a falar mais sobre o que se está a passar. Todos nós já sabemos, estamos cansados de saber em todos os órgãos de informação, mas uma pessoa sem Cristo olha para estes acontecimentos de uma determinada maneira. Você que tem Jesus no seu coração tem a obrigação de conseguir ver mais. E a razão é simples. Em Coríntios, em 1 de Coríntios, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 16, o apóstolo Paulo explica aos coríntios o que é que nós temos a mais de um mundo sem Cristo e que nos permite ver outras coisas, nos permite viver numa outra dimensão. E entre as coisas que lá é dito, diz o seguinte: é da vontade de Deus que nossa fé se apoie não na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Diz também que Deus já nos reservou uma sabedoria que é divina. Diz mesmo textualmente que Deus ordenou uma sabedoria que é divina, que não vem do raciocínio humano, que não teve origem na mente dos homens, mas uma sabedoria que é divina, que é por inspiração do Espírito Santo. Diz que nos foi ordenada para a nossa glória, para que em nós fôssemos revelada, mostrada, refletida a glória de Deus em nossa vida. E diz que as coisas que ainda não foram vistas, as coisas que ainda não foram ouvidas, que ainda não foram sentidas no coração dos homens naturais, quer dizer, daquelas pessoas que não têm uma vida espiritual com Deus, foram preparadas para o cristão. Deus tem algo mais para si, meu irmão, minha irmã, que está em Cristo. Diz mesmo que nós não recebemos o Espírito do mundo. É assim que textualmente lá está escrito. Vós não recebestes o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudesseis conhecer o que vos foi dado gratuitamente por Deus. Então, esta é a confiança que nós temos que ter, e é por isso que nós temos que viver uma fé genuína. Uma forma de nós verificarmos facilmente a nossa fé é de acordo com aquilo que nós falamos e de acordo com as atitudes que tomamos, de acordo com aquilo que fazemos. Aquilo que falamos e aquilo que fazemos sempre denuncia aquilo que nós queremos de facto no nosso coração, aquilo em que acreditamos, aquilo a que estamos condicionados. A Bíblia diz que a quem nos apresentarmos por servos, a esse consideramos Senhor. E por isso nós temos que estar sujeitos em tudo à doutrina de Jesus Cristo, para que tenhamos sempre a certeza que a palavra de Deus é aquilo que ocupa o lugar da autoridade na nossa vida.
porque então poderemos esperar de Deus toda a ajuda, podemos dizer, conforme Jesus disse, na presença dos discípulos: o Pai nunca me deixa só, porque eu acabo sempre fazendo aquilo que mais lhe agrada. E esse é o desejo de Deus também para todos nós. Então, a Bíblia nos diz que quando o amor de Deus se apossa do nosso coração, há uma evidência: o amor lança fora todo o medo. E Jesus disse: permanecei no meu amor. Quando alguém entrega a vida a Jesus, nós temos uma experiência pessoal com esse amor. Esse amor dá-nos um sentimento de cobertura, de proteção únicos. Mas, com o andar do tempo, nós somos encorajados por Deus a permanecer no seu amor. Nós temos que nos continuar a alimentar desse amor de Deus. Temos que continuar a beber da fonte, que é Jesus Cristo. Jesus é a fonte da nossa vida. Ele é o pão que veio do céu para alimentar a nossa vida espiritual com Deus, para alimentar a nossa fé, para nos manter a um nível acima das circunstâncias naturais, na nossa conduta, na nossa vida diária. Quando a fé nos revela a face de Jesus, sem quaisquer sombras, um Jesus pleno de autoridade, um Jesus pleno de poder, nós só podemos ser ousados, nós só podemos ter ousadia para dizer, tal e qual como o apóstolo Paulo disse à Igreja de Cristo, e que ficou escrito nas nossas Bíblias, não é? Que estou certo que nada nem ninguém nos pode separar do amor de Deus, no qual nós já somos mais que vencedores em todas as coisas que venham a suceder em nossa vida. Amém? Então, por vezes nós somos tentados, a propósito deste tema que é a integridade da nossa fé, por vezes nós somos tentados a ter um discurso de fé politicamente correto. E este é o perigo que eu vos quero alertar neste tempo. Quando as circunstâncias nos apertam, nós somos tentados a de alguma forma moldar a nossa fé para torná-la assim um bocadinho. Se fosse uma bebida, eu diria que nós somos tentados a tornar uma bebida que é forte numa bebida mais suave, mais leve, que possa ser bebida por todos, não é? E é assim que muitas vezes muitos crentes deixam enganar na sua fé. Eles começam a ter um discurso de fé que é politicamente correto, não é? Eles sabem o que Deus diz na sua palavra, mas preferem deixar sempre reservas. Eles não assumem o risco de se identificarem completamente com aquilo que a palavra de Deus diz acerca deles mesmos, não é? Porque têm medo de serem censurados, querem deixar como que uma reserva, não vá a vida mostrar que aquilo em que eu acreditei não acabará por não acontecer comigo e eu quero ficar bem perante os outros, quero proteger a minha imagem. E essa nunca é uma fé genuína, essa nunca é uma fé verdadeira. A fé verdadeira não admite excepcionalidades. Quando a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê, não há exceções para isto na fé verdadeira. Tudo é mesmo possível àquele que crê. Se Deus diz que estamos curados, estamos mesmo curados. Se Deus diz que ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida e com abundância, então é mesmo assim, não há exceções para isto. Ainda que a vida nos obrigue a provas, ainda que nós por vezes não consigamos atingir os 100% daquilo que nós acreditamos, mas nós temos que crer sempre da mesma maneira e elevar a nossa vida de fé ao encontro de Deus e não trazer Deus ao encontro dos nossos raciocínios humanos. Então, é muito importante que, mesmo nestes tempos de angústia, permaneçamos nesta atitude íntegra de fé. E que a gente não se preocupe no nosso discurso de fé em deixar sempre assim um escapezinho. Parece que às vezes temos um plano A, que é o que Deus diz na sua palavra, mas depois parece que temos assim um plano B para o caso daquilo que a gente afirma crer em Deus não acontecer. Não pode haver planos B. Deus só tem um plano, que é o único plano que Ele tem para a sua vida e para a minha. E nesse plano, nem todas as coisas acontecem de acordo com as nossas expectativas, mas não deixa de ser um só plano. Ele não deixa de pegar em todas essas coisas e fazer com que todas contribuam juntamente para o nosso bem. É um pouco como um jogo que havia, um jogo de computador há muitos anos atrás, na minha juventude, nós chamávamos do Tetris, não sei se ele ainda existe, onde basicamente haviam peças geométricas que iam caindo com diferentes formas e nós tínhamos que as ir virando, não é?
de forma hábil para que elas caíssem nos espaços vazios de outras e assim se pudessem encaixar geometricamente sem deixar espaços. Quando elas encaixavam todas, faziam uma linha e essa linha baixava, então voltavam a cair peças. Então, o que Deus faz connosco é um pouco isso. Não é? O que nós temos que querer no plano de Deus para a nossa vida é que, ainda que hajam circunstâncias que sejam lançadas à nossa vida e que venham de uma forma que parece que não se vão encaixar de forma alguma, a meio do caminho, se nós permanecermos na nossa fé, a nossa fé tem poder, é agressiva o suficiente no mundo espiritual para condicionar e modificar aquilo que nos vai acontecer neste mundo natural. E vai fazer com que essas circunstâncias, essas realidades sejam voltadas as vezes que forem necessárias para quando chegam até nós, chegam de forma a serem processadas, a serem incluídas nesse plano que Deus tem para a nossa vida. Amém? Então, não se deixe enganar, a fé não, de forma alguma, não permite que nos sejam impostas outras expectativas que não aquelas que são as de Deus. Não dê possibilidade à dúvida naquilo que você crê para a sua vida. Não tenha receio de assumir riscos na sua fé. A fé que opera milagres, a fé que faz realmente com que o poder de Deus e o céu deixa sobre esta terra, é uma fé que exige que você vá até o limite, até aquela linha limite a partir da qual está o fracasso. Em que você vá mesmo ali ao precipício a partir do qual você não tem controle nenhum sobre o que irá se passar na sua vida. Então, uma fé que nos causa desconforto, não é uma fé que nos deixa expostos em toda a linha, mas é a única fé que pode glorificar verdadeiramente a Deus, porque é essa fé que consegue mostrar de uma forma sobrenatural a um mundo incrédulo que nós somos de facto diferentes pela positiva e que nós temos de facto na nossa vida um Deus que é verdadeiro, que é genuíno e que também os ama e também os quer e pode ajudar. Amém? Então é muito importante que alguém, é muito importante que todos vocês saibam que quando vivemos imbuídos dessa fé verdadeira, isso parecerá sempre para muitas pessoas, incluindo até alguns crentes, uma fé demasiado radical. Às vezes até parece que somos fanáticos nas nossas convicções, não é? Há pessoas que até dizem, bem, vocês lá na igreja fazem-vos uma lavagem ao cérebro. Eu quero dizer a essas pessoas que estão absolutamente certos. Deus lava o nosso cérebro de todos os pensamentos que não estão de acordo com a sua vontade. De facto é verdade. Há uma lavagem. A Bíblia fala nisso em Romanos. Diz que nós não nos devemos conformar com este mundo, mas renovarmos-nos no nosso entendimento pela palavra de Deus, conformarmos, adequarmos os nossos pensamentos ao que a palavra de Deus diz, para que então possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, por vezes, essa maior ousadia na fé despertará sempre ao longo da vida, aqui e acolá, alguma incredulidade escondida no coração de outros crentes, e nós temos que aprender a viver com isso, porque esse é o discurso bíblico. Jesus disse, o vosso falar seja sim, sim, não, não. Não há mas, nem há ses. Ou nós somos frios, diz lá em Apocalipse, ou nós seremos quentes, mornos, não há espaço na presença de Deus. Então nós temos que ver as coisas da forma como Deus as vê. Para Deus, as coisas têm que ser assim. Ou eu sou um descrente, ou então se sou um crente em Deus, tenho que levar as coisas de Deus a sério. Tenho que crer no que a palavra de Deus diz mesmo. Não posso ir contra o que lá está escrito, nas minhas convicções. Porque só assim eu trarei uma diferença à minha vida e à vida dos outros. Então, vamos dizer que quando vivemos em fé genuína, ou nós contagiamos os outros de uma forma saudável e positiva, ou outros se sentirão ofendidos pela nossa fé. Porquê? Porque estão numa posição de incredulidade. Deixe-me aqui dar-lhe um exemplo muito simples e muito prático. Aqui há uns anos, uma nova convertida na minha igreja veio ter comigo, não com o sentido de fazer queixinhas, mas pedindo quase que ajuda, não é? Ela tinha muito pouco tempo de crente e disse-me, pastor, no outro dia parece que me atiraram um balde de água fria sobre... Estava aí tão bem com Deus e fiquei com o meu coração tão frio outra vez. Então, mas o que é que se passou? Disse eu, não é? E ela disse, pastor, olha, a minha amiga que me trouxe à igreja, eu estava desabafando com ela e estava-lhe dizendo, olha, eu estou com um amor tão grande por Deus, apetece-me tanto estar cada vez mais com Deus que eu
até já tomei a decisão de agora eu vou começar a ir a todos os cultos na igreja. Todos os cultos, se Deus fala, isso faz-me falta, eu quero crescer espiritualmente, eu quero estar cada vez mais cheia da palavra de Deus no meu coração. E é o que a minha amiga, para meu espanto, me disse: mas disparate, não é preciso também esse exagero todo, não é preciso isso tudo, basta ires à igreja quando eu vou. Aquela amiga desta nova convertida ia à igreja de tempos a tempos, não é? Não levava as coisas muito a sério. E o que se estava a passar é que ela, perante aquele maior fervor daquela pessoa que estava em Cristo, sentiu-se ameaçada, sentiu-se sentiu-se desconfortável, porque estava ali alguém que tinha acabado de chegar a Cristo e que parecia que já queria mais de Deus do que aquilo que ela queria, não é? E é por isso que eu vos digo estas coisas. Nós temos que conservar a nossa fé íntegra. Nós não podemos andar pelas opiniões, pela imagem que os outros têm ou não têm de nós. Nós temos que andar em consciência, de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos diz. E a Bíblia é clara. A Bíblia diz que ao homem natural não lhe é dado entendimento das coisas do Espírito. Diz assim exatamente: o homem natural não entende as coisas do Espírito Santo porque lhe parecem loucura. Porque não as pode entender. Elas se discernem espiritualmente, ou seja, pelo entendimento da fé. Então, como disse um homem de Deus uma vez que me abençoou muito, um homem chamado Bill Johnson, ele disse uma vez uma frase que abençoou muito o meu coração. Ele disse: a fé provê olhos para o seu coração. E é tremendo essa revelação. Nós, quando estamos em Cristo, temos um entendimento que nos advém da fé. Não tem origem, não começa na nossa racionalidade, não começa no nosso raciocínio humano, nem na nossa cabeça. Ela vem a partir do nosso coração. Ela vem induzida por algo que vem de Deus para nós. Em Hebreus 11:3, para entendermos melhor, diz o seguinte: diz que agora que nós estamos em Cristo, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, estava aqui a ser dito aos hebreus que pela fé nós entendemos. Nós não entendemos porque os cientistas nos disseram isto ou aquilo. A nossa fé não está apoiada na sabedoria humana. A nossa fé está apoiada no poder de Deus. O mesmo poder que tem transformado a minha vida disse-me que uma coisa é verdade e que outra é mentira. E eu decidi no meu coração crer em Jesus Cristo. Quando nós submetemos a nossa mente natural às coisas de Deus, dá-se a verdadeira conversão a Cristo. O nosso coração é convertido a Cristo. O nosso coração como que passa a receber a capacidade de emitir, vamos dizer assim, de induzir na nossa mente os pensamentos de Deus, e nós adquirimos uma mente renovada. A nossa mente passa a ser conformada com esse entendimento que nos advém a partir da nossa fé. Ou seja, a fé mostra-nos como Deus pensa. O nosso coração convertido aceita-o. E a nossa mente natural alinha-se com aquilo que Deus diz, e então nós começamos a crer nas coisas de uma forma sobrenatural. De uma forma que não está apoiada nas evidências dos meus olhos físicos, mas numa evidência do mundo espiritual chamada fé, chamada Palavra de Deus. Amém? Então, isto é importante nós compreendermos, porque isto tem tudo a ver com a integridade da nossa fé. Como que se por magia, de repente uma Bíblia que esteve oculta ao meu entendimento por tanto tempo e que me despertava imensas dúvidas, que me despertava pensamentos incrédulos, agora torna-se um livro aberto. Agora eu olho para lá e não estou a ver coisas que me fazem duvidar por tudo e por nada. Ela tornou-se um livro aberto. Utilizando uma expressão que os brasileiros usam muito e que eu acho muito feliz, nós agora podemos enxergar na Palavra de Deus verdades que nos libertam. Podemos enxergar na Palavra de Deus certezas que conservam o nosso coração em paz em tempos de angústia. Podemos enxergar na Palavra de Deus o Deus da própria Palavra, ao ponto de chegarmos perto dele, ao ponto de estarmos com as Escrituras nas nossas mãos e de repente sermos capazes de chorar porque interiormente aquela palavra saiu do livro e atingiu-nos no mais íntimo
do nosso coração. Amém? Então, eu queria encorajar-vos, lembrando-vos algumas passagens bíblicas que nos apelam para esta fé íntegra, esta fé genuína, verdadeira, autêntica, na qual nós devemos viver nestes tempos, e nos apegarmos não àquilo que o mundo nos dá como evidência, mas apegarmos àquilo que a palavra de Deus nos garante que Deus irá fazer sempre em nossa vida. É nisso que a nossa fé deve estar sustentada. Eu queria deixar aqui um apelo a todos vocês que são crentes para, neste tempo, evitarem passarem uns para outros vídeos e coisas que aumentam o alarmismo, que aumentam o pânico, que fazem as pessoas porem os olhos cada vez mais no Covid-19, seja lá no que for. Eu compreendo que há mensagens de esperança que são importantes, isso tudo bem. Há mensagens positivas a serem passadas que envolvem este assunto e eu acho muito bem que a gente passe, mas não passarmos mensagens de profetas da desgraça que estão à torta e à direita anunciando cenários cada vez mais catastróficos. Não se prepare para o pior da vida. Prepare-se para aquilo que Deus diz que vai acontecer em sua vida. Então o apóstolo Paulo disse à igreja o seguinte: a vida que eu agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus. O apóstolo Paulo está a dizer: eu não vivo mais esta vida em mim mesmo, eu agora vivo-a na fé do Filho de Deus. Eu vivo-a com o entendimento que me é dado pela fé, a partir do momento que eu sei o que Jesus fez por mim e aquilo que Ele é em mim e aquilo que Ele está na disposição de fazer em mim e através de mim. Então o apóstolo Paulo foi mais longe para mostrar como ele não tinha medo nem da morte, nem de qualquer circunstância. Ele disse: olha, se a morte vier, se este for o tempo que Deus decidir que me deve levar, então para mim é um ganho. É um ganho porquê? Porque eu vou para mais perto daquele que mais amo, que é Jesus Cristo. Porque para mim a morte física não é o fim de tudo, é apenas uma passagem. Eu apenas vou cumprir mais uma etapa do plano de Deus para a minha vida. Mas se a vontade de Deus for que eu viva, disse o apóstolo Paulo, então o meu viver só se chama uma coisa: é Cristo. O meu viver é ser um só com Ele. O meu viver é estar em completa identidade com Deus aqui na Terra. Então a vida pela fé tem esta temperatura própria. Tem uma temperatura própria que a sua vida espiritual necessita atingir. É por isso que não há espaço para a mornidão na nossa vida. Não podemos dividir o nosso coração permanentemente como que um copo meio cheio, meio vazio. Meio cheio de fé, meio cheio de medo, meio cheio de certezas, meio cheio de dúvidas. Não podemos passar a vida a cochear entre dois caminhos, conforme foi dito lá pelo Elias num dado momento do povo de Deus, não é? Nós temos que pôr todas as fichas no jogo. Nós temos que pôr toda a carne no assador. Nós temos que pensar se é isto que Deus diz, esta vai ser a minha convicção, esta vai ser a minha confiança e no meu coração eu estou preparado para viver de graça em graça e de glória em glória. Então, é como um cozinhado que, para ser bem confeccionado, esta questão da temperatura, é como um cozinhado que, para ser bem confeccionado, nós esperamos pacientemente que ele atinja uma determinada temperatura, um determinado momento a que nós chamamos o ponto, não é? Ou melhor, as pessoas conhecem melhor isso que eu, não é? Apesar de eu também gostar de fazer alguns cozinhados, mas as pessoas sabem que há um momento em que chamam a atingir o ponto, não é? É um momento onde os condimentos, onde as coisas que nós estamos cozinhando atingem uma determinada temperatura, um determinado tempo de cozedura, um determinado tempo em que estão ali como que aglutinados aqueles condimentos para se fundirem de uma forma única. Há como que uma mudança de tudo aquilo que fazemos para outra coisa completamente diferente, não é? Aquelas substâncias fundem-se de uma forma única naquele momento. E na verdade é isso que Deus quer que aconteça na sua fé, que em algum momento, quando você diz que vive pela fé, o seu tempo de comunhão, a sua vida de oração, a sua postura, a sua prática cristã, tudo começa a entrar numa harmonia tal, tudo começa a estar num acordo tal com Deus, que se cumpre aquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia diz isto: aquele que se une ao Senhor torna-se num só espírito com Ele. O apóstolo Paulo, vivendo nesta temperatura espiritual, atingindo este ponto, vamos dizer, não é? Espiritual,
Ele disse: o Evangelho para mim não são mais palavras de mera sabedoria humana. O Evangelho de Jesus Cristo é poder. E é por isso que ele insistia com os crentes: não ponham a vossa fé em palavras de sabedoria humana, naquilo que vos dizem. Ponham a vossa fé no poder de Deus. Vocês precisam experimentar as Escrituras. Vocês precisam experimentar por vocês próprios o poder de Deus, para que a vossa fé seja autêntica, seja qualquer coisa que nasceu de facto no vosso coração quando vocês estavam com Deus. Para que quando alguém vos disser Deus não existe, ou Deus não pode, ou Deus não irá fazer, você possa desmentir com todas as suas forças, porque você já o experimentou. Você sabe que o contrário existe em sua vida. Sabe que Deus é verdadeiro para si. Sabe que o amor de Deus é real na sua vida. Sabe que Deus não falha consigo, nem nunca o desampara quando você confia nele. Então essa tem que ser sempre a nossa certeza. Posso ouvir o amém? Jesus prometeu que nesse ponto que nós todos precisamos atingir espiritualmente, prometeu que se estivermos nele e as palavras de Jesus estiverem em nós, poderemos nesse instante pedir o que quisermos e ser-nos afeito. Isto é tão simples que até ofende, não é? Às vezes a nossa inteligência humana. Mas é nesta simplicidade que Deus quer que vivamos em fé. Então, neste tempo de prova e tribulação, faça tudo por tudo para estar de acordo com Deus e com a sua palavra. Esteja em total harmonia com Ele, a palavra da fé esteja na sua boca e no seu coração. Procure saber o que a Bíblia diz acerca de si. Reforce a sua identidade com Cristo. Agradeça a Deus por aquilo que é nele, por aquilo que Deus é para si. E vamos permanecer nesta confiança. Eu queria vos deixar com uma palavra, com uma notícia de última hora. Eu já sei o que é que vai acontecer com a sua vida daqui por diante e com a minha. E eu queria dar-lhe esta notícia em primeira mão. Não queria que você o ouvisse pelas notícias. Então, em Provérbios 4:18 diz: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É este o destino que Deus tem para a sua vida. Nada pode parar essa luz, que é Jesus Cristo, de brilhar em sua vida, e com essa luz o seu caminho vai subir, vai alcançar o propósito divino que Deus traçou para a sua vida. A sua vida vai se tornar um dia perfeito, de graça em graça, não é? Ela vai brilhando mais e mais. Hoje brilha uma coisa, amanhã vai brilhar um pouco mais, no outro dia vai brilhar um pouco mais. Isto fala de uma vida em crescendo. Isto fala de uma vida em que Deus consistentemente nos faz andar sobre as circunstâncias adversas desta vida. Pastor, mas quer dizer que no meu céu não vão haver nuvens cinzentas? Claro que vão haver, mas mesmo quando estão nuvens cinzentas, o sol continua a brilhar cada vez mais, em cada dia. Mesmo quando estás um tempo absolutamente escuro e de trevoada, o sol está lá, não se foi embora. E é isso que Deus quer que você saiba. Não importa se o céu está limpo, se tem muitas ou poucas nuvens, são de chuva, são nuvens agradáveis, porque não vão trazer precipitação. Não importa o que seja. Há um sol que se levanta para si todos os dias e o seu caminho com o Senhor vai brilhar cada vez mais como essa luz que se levanta na aurora e que se vai levantando até se colocar no ponto mais alto e tornar o dia perfeito. Então, aceite esta profecia para a sua vida, agradeça a Deus porque isso vai ser assim e sejam abençoados com a palavra de Deus. Deus os abençoe.